Olá, meu nome é Américo Alves, sou cardiologista e vamos dar continuidade ao nosso curso básico de eletrocardiograma, sempre lembrando aqui desta figura que está presente em todos os slides, para que a gente possa perceber o seguinte: a gente sempre parte de um ponto inicial e vamos falando de eletro várias vezes de um mesmo assunto, só que cada vez um pouco mais aprofundado, até a gente consolidar o nosso conhecimento. Então vocês vão reparar que muitas coisas que eu falo aqui, elas são repetitivas, mas é de propósito. É para facilitar o conhecimento. Claro que eu não vou esgotar esse assunto, é um curso básico, mas nós vamos conseguir aprender muita coisa de eletrocardiograma. Então vamos para a nossa segunda aula, que tem como objetivo a gente alcançar a interpretação desses passos aqui ao longo do nosso curso. Então vamos aqui. O primeiro passo na interpretação do eletrocardiograma é a identificação. É sério isso? É sério. Quando a gente fala de identificação, nós temos que saber se realmente o nome do paciente é o nome que está naquele traçado eletrocardiográfico. Qual que é o sexo, qual que é a idade do paciente. De preferência, vamos saber quais eram as queixas, os sinais e sintomas que o paciente apresentava que motivou a realização deste exame. Então, quais seriam essas queixas aí do paciente? Podemos também saber se o paciente faz uso de algum medicamento e quais medicamentos que ele usa. O biotipo, se é um paciente longilíneo, paciente brevilíneo. Então, nós vamos tentar coletar o maior número de informações possíveis sobre a identificação do nosso paciente. O segundo passo é a padronização. O eletrocardiograma feito aqui no Brasil pode ser interpretado nos Estados Unidos, no Japão ou na China, mas para isso ele tem que ser feito no modo chamado de modo N, ou modo normal. E como que eu vou fazer para descobrir se o nosso eletrocardiograma está na padronização correta? Antes de mais nada, vamos só relembrar aqui alguns conceitos. Então, o papel, onde é feito o registro do eletrocardiograma, ele é formado por quadradinhos pequenos e quadrados maiores. Nós sabemos que cada quadradinho dura 0,04 segundos. A cada 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos a linha é mais espessa. Então, 0,04 vezes 5, nós vamos ter que um quadradão dura 0,2 segundos. Já aqui, na vertical, cada quadradinho mede 0,1 milímetro. Cada quadradão, 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadradão tem 5 quadradinhos, 0,1 vezes 5. Então, nós teremos 0,5 milivolts. Muito bem, então como é que a gente vai pegar o nosso eletrocardiograma e ver se ele foi feito no modo correto, no modo N? Vou dar um zoom aqui. Alguns eletrocardiogramas, eles têm esse retângulo aqui ao final do traçado. E esse retângulo aqui, ele ocupa, se nós contarmos aqui, ó, 2 quadrados grandes, ou seja, 10 quadradinhos pequenos. Então, esse retângulo ele ocupa 10 quadradinhos e isso corresponde a 10 milímetros, já que cada quadradinho tem 1 milímetro. A gente sabe também que cada 1 milímetro equivale a 0,1 milivolt. Então, se nós temos aqui 10 milímetros e cada 1 milímetro equivale a 0,1, 10 milímetros, então, nós teremos 1 milivolt. Então, no modo N, nós vamos ter a seguinte padronização. Cada 10 milímetros corresponde a 1 milivolt. Ou, se a gente quiser simplificar, 10 milímetros por milivolt. Aí eu sei que o eletrocardiograma está na padronização correta. Outra forma que a gente pode ter para sabermos se o eletrocardiograma está na padronização adequada é ver se ele tem um número 10 aqui na frente de cada uma das derivações. Isso está querendo dizer que ele está no modo 10 milímetros por milivolt. Ou então a gente pode encontrar a própria letra N na frente aqui de cada uma das derivações, mostrando que o eletro está no modo N, no modo normal. A maioria deles vai apresentar aqui embaixo. Ó. Vamos olhar aqui 10 milímetros por milivolt, vou dar um zoom. Olha lá, você vai encontrar no final do traçado esta informação. Lembrando que a velocidade com que o papel corre é de 25 milímetros por segundo. Existem outras padronizações? Existem. Temos situações em que o complexo QRS invade a área do outro e pode ser necessário a gente reduzir, fazer uma derivação
uma padronização n sobre 2, n sobre 3. E algumas situações a voltagem pode estar tão baixa que eu preciso fazer um elétron em modo 2N, em modo 3N, e nós vamos ver no decorrer do curso quando que isso é necessário. Indo agora para o nosso terceiro passo, vamos então analisar o ritmo cardíaco. O ritmo cardíaco normal, nós vimos na primeira aula, é um ritmo sinusal. Como que nós vamos fazer para descobrir, então, se um eletrocardiograma está em ritmo sinusal? Qual é o ritmo, então? Então, vamos relembrar que a ativação atrial começa aqui no nosso sino atrial, que está no átrio direito. A ativação do átrio direito, ela está aqui mais para baixo, a do átrio esquerdo mais para a esquerda. E temos aqui esse vetor resultante da ativação atrial. Esse vetor resultante da ativação atrial, ele está aí para baixo e para a esquerda, mais ou menos em cima da derivação aqui D2. Então, a gente sabe que a ativação atrial ela fica para baixo e para a esquerda. Então, ela vai ficar mais ou menos nesse quadrante aqui no nosso sistema hexacial, que carinhosamente nós também podemos chamar de rosa dos ventos da cardiologia. Então, a ativação normal, onde a gente tem um ritmo sinusal, ele vai para baixo e para a esquerda, ou seja, ele vai em direção às derivações D1, D2 e AVF, que são as derivações que estão para baixo e ou para a esquerda. Então, um ritmo cardíaco sinusal, a primeira coisa que nós temos que observar é se essa onda P ela está positiva nessas derivações que nós acabamos de ver. Então, a onda P deve estar positiva em D1, deve estar positiva em D2 e deve estar positiva em AVF. Vamos verificar esse traçado aqui. D1, onda P positiva. D2, onda P positiva. AVF, onda P positiva. Se a gente voltar aqui na figura, nós vamos ver que esse vetor aqui, que está indo para baixo e para a esquerda, mais ou menos próximo aqui a D2, ele afasta de AVR. Então, a ativação normal do coração está fugindo do braço direito. Consequentemente, a nossa onda P ela deve ser negativa nessa derivação. Ela deve ser negativa em AVR. Então, se a gente olhar para a AVR aqui, a onda P ela está negativa. Então, ritmo sinusal, nós temos que ter uma onda P positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR. Essa onda P, ela idealmente tem que ser monofásica, positiva e ter mais ou menos a mesma morfologia ao longo do traçado. E cada onda P, ela deve corresponder a um QRS, e esse ritmo cardíaco, ele deve manter-se mais ou menos regular, ou seja, a distância entre os complexos QRS ela é praticamente a mesma. Então, aqui nós estaremos diante de um ritmo sinusal. Onda P positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR. Toda onda P corresponde a um complexo QRS. Essa onda P tem mais ou menos a mesma morfologia ao longo do traçado. O ritmo ele é regular. E se a gente quiser ser mais criterioso ainda, o paciente ele deve apresentar pulso. Porque se nós estivermos diante desse traçado em um monitor, em um paciente sem pulso, aí nós estaríamos diante de uma atividade elétrica sem pulso. Então, mais uma vez, ritmo sinusal, onda P positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF, negativa em AVR. Toda onda P corresponde a um QRS, ritmo regular, e a morfologia dessa onda P ela é praticamente a mesma, monofásica e arredondada. Então, vamos observar aqui este traçado. Então, nós temos aqui D1, onda P positiva, D2, onda P positiva, AVF, onda P positiva, AVR, onda P negativa. Ritmo regular e a morfologia da onda P monofásica, arredondada, com a mesma forma praticamente em todos os complexos. Então, aqui é um ritmo sinusal. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Onda P positiva em D1, onda P positiva em D2, onda P positiva em AVF, onda P negativa em AVR. Muito bem. O ritmo é regular, a distância entre os complexos QRS é praticamente a mesma. Toda onda P está gerando um QRS.
Toda onda P está gerando o QRS e a morfologia dela é arredondada com a mesma forma praticamente em todos os traçados. Então, estamos diante aqui de um ritmo sinusal. Vamos a algumas observações interessantes. Nesse traçado aqui, ao observarmos D1, a onda P está negativa, e ao observarmos aqui a VR, a onda P está positiva. E nós vimos que isso não faz parte do ritmo sinusal. Então, o que será que aconteceu aqui? Então, olha só, não só a onda P está negativa, o complexo QRS está negativo, a onda T de tatu está negativa em D1. Não é o normal do que a gente já viu até agora. Esperado é que isso aqui estivesse tudo positivo. Em AVR, a gente esperava encontrar todas as ondas negativas e aqui elas estão positivas. Então, duas coisas podem ter acontecido. Ou houve a troca de eletrodos, e aí o registro foi feito invertido, ou esse paciente pode ter uma destrocardia e apresentar dessa forma aí. Como que nós vamos fazer para diferenciar? Eu vou aqui para as derivações do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Se a gente prestar atenção aqui, eu disse para vocês que de V1 até V6 existe uma característica chamada de progressão de onda R. A onda R começa pequena em V1 e vai aumentando progressivamente até V5, V6. E aqui a gente percebe que o complexo QRS ele foi mantendo-se negativo ao longo de todo o traçado. Ao fazermos uma radiografia de tórax do nosso paciente, foi observado aqui que ele tinha uma destrocardia. Quando fizeram um eletro com as derivações todas para o lado direito, observou-se que ele seguiu a progressão normal aqui, começando negativo e ficando positivo em V5, V6. Então, aqui nós temos, então, uma destrocardia. Já nesse traçado agora, a gente vai observar o seguinte, novamente em D1, a onda P está negativa, assim como todas as ondas aqui, onda P, QRS e onda T. Isso não é o esperado. Em AVR, a gente espera que os complexos, que as ondas sejam negativas. Aqui está a onda P positiva e todo mundo positivo. Então, o que pode ter acontecido? Ou troca de eletrodos ou uma destrocardia. Vamos ver aqui as derivações do plano precordial. De V1 até V6 tem que acontecer a progressão de onda R. Onda R começa pequena em V1 e vai aumentando progressivamente até V5 ou V6. Quem não estiver lembrando disso, sugiro assistir a primeira aula. Então, a onda R começou pequena em V1, foi aumentando progressivamente, áreas de transição, até ficar positivo aqui, o complexo QRS em V5 ou V6. Então, nós temos aqui a progressão de onda R. Então, nesse caso aqui, houve troca de eletrodos. Então, quando a gente observar que tudo está negativo em D1, nós temos duas possibilidades. Ou temos uma destrocardia, ou temos troca de eletrodos. Como que a gente vai descobrir? Se o complexo QRS estiver negativo nas precordiais, ou seja, de V1 até V6, isso é uma destrocardia. Se houver a progressão normal da onda R de V1 até V6, nós estamos diante de troca de eletrodos. Mais uma observação, vamos ver esse traçado aqui. Então, olhando para D1, onda P positiva, olhando aqui para a VR, a onda P está praticamente plana, mas parece que ela está aqui negativa. D2, agora aqui D2, a onda P está negativa. AVF, a onda P está negativa. Nós vimos que o ritmo sinusal normal, a onda P tem que ser positiva em D1, em D2 e em AVF, e ela tem que ser negativa em AVR. Essa onda P tem que ser monofásica, arredondada, com a mesma morfologia praticamente. Toda onda P tem que gerar um QRS, e esse ritmo tem que ser um ritmo regular. Quando a gente tem onda P precedendo o QRS, mas não preenchendo essas características, principalmente aqui em relação à positividade, a gente sabe que tem onda P, o ritmo é atrial, mas provavelmente esse ritmo não começou no nó sinusal. Então a gente fala aqui que nós estamos diante de um ritmo atrial. Vejamos esse outro traçado aqui. Esse traçado aqui já chama atenção à irregularidade do QRS. Tem hora que a distância entre o QRS é grande, tem hora que a distância é pequena, e se a gente prestar atenção, não vamos conseguir ver onda P precedendo o QRS.
Nós vamos estudar isso aqui mais aprofundado na aula de arritmias, mas quando a gente tem um ritmo cardíaco irregular, com ausência de onda P, nós estamos diante de uma fibrilação atrial. Vamos ver esse outro traçado aqui. Em D1, a onda P está positiva, em D2, a onda P está positiva, em AVF, onda P positiva. Em AVR, onda P negativa. Muito bem, a gente viu que um ritmo sinusal, a onda P ela tem que ser realmente positiva em D1, em D2 e em AVF, e essa onda P tem que ser negativa em AVR. Até aqui tudo bem. Só que nós vimos também que toda onda P tem que gerar um complexo QRS e que esse ritmo tem que ser regular. Se nós prestarmos atenção aqui, não está mantendo uma regularidade entre os complexos QRS, mas preenche as outras características todas. Então aqui é uma arritmia respiratória. Na hora que o paciente ele expira, a distância entre os QRS aumenta. Na hora que ele inspira, a distância entre os QRS diminui. E isso é muito comum em pacientes jovens e em atletas. Muito bem. Quando eu não entendo o que a pessoa disse, tomara que não seja uma pergunta. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando as coisas e espero que vocês tenham entendido até aqui. Existem outros ritmos? Sim. No decorrer das aulas, principalmente nas aulas de arritmias, nós vamos observar os outros ritmos que a gente pode encontrar. Partindo então para o nosso quarto passo, vamos falar um pouco agora sobre a frequência cardíaca. Então, como é que a gente faz para descobrir a frequência cardíaca? Com que frequência alguém pede para você interpretar um eletrocardiograma? Eu acho que o tempo todo. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer para calcular a frequência cardíaca? Importante lembrarmos de alguns detalhes. Primeiro, a velocidade com que o papel corre é de 25 milímetros por segundo. Eu estou querendo calcular a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é batimentos por minuto. Então, aqui a gente tem segundo, aqui tem minutos, então vamos padronizar isso aqui. 1 minuto são 60 segundos. Então, se o papel anda 25 milímetros por segundo, se eu multiplicar isso aqui por 60 segundos, que é 1 minuto, 25 vezes 60 vai dar 1.500. Então, em 1 minuto, o papel percorre 1.500 milímetros. Vamos guardar esta informação. Como que nós vamos fazer para descobrir a frequência cardíaca? Nós vamos ver a cada quantos quadradinhos tem um batimento. Então, aqui a gente tem um complexo QRS, uma onda R. Então, aqui é um batimento cardíaco, né? Um complexo QRS é uma contração ventricular. Aqui nós temos outra onda R, outro batimento. Vamos ver quantos quadradinhos nós temos de uma onda R até a outra onda R. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 quadradinhos. Vamos contar mais rápido. Olha só, a gente sabe que a cada linha mais espessa, nós temos 5 quadradinhos. Então, aqui são 5, 10, 15, 20 quadradinhos. Mais os 3 que estavam aqui, então nós temos aqui 23 quadradinhos. Então, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Então, eu sei que a cada 23 quadradinhos, ou se você preferir 23 milímetros, já que cada quadradinho mede 1 milímetro, nós temos um batimento. Então, a cada 23 milímetros, nós temos um batimento cardíaco. Em 1 minuto, que são 60 segundos, como é que nós vamos fazer para descobrir? Então, vamos lá. Em 1.500 milímetros, que é 1 minuto, quantos batimentos, então, nós teremos? X. Regra de 3 simples direta, só multiplicar cruzado. 1.500 vezes 1, 1.500. Dividido por 23 que está multiplicando o x aqui, passa dividindo. 23. Então, vamos fazer a continha, vamos pegar a calculadora. 1.500 dividido por 23 vai dar aproximadamente 65 batimentos por minuto. Então, nós teremos aqui aproximadamente 65 batimentos. Então, fazendo um resumo da história. Toda vez que o ritmo cardíaco for regular, ou seja, a distância entre os complexos QRS permanece praticamente a mesma, para calcular a frequência cardíaca, nós vamos utilizar a regra dos 1.500. Então, como que é essa regra dos 1.500? Nós vamos pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos entre uma onda R e outra. E aí nós vamos encontrar a frequência cardíaca. Vamos ver esse outro exemplo aqui.
A distância entre os complexos QRS é praticamente a mesma, então ritmo cardíaco regular. Vou dar um zoom aqui para a gente poder calcular a frequência cardíaca. Vou pegar esse batimento aqui, que caiu quase em cima de uma linha mais espessa, e vou contar 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Vamos arredondar aqui, 23 quadradinhos ou 23 milímetros. Então, como que nós vamos calcular a frequência cardíaca? 1.500 dividido por 23. A gente pega a calculadora e fazemos 1.500 dividido por 23. A gente já sabia essa conta, 65 batimentos. Agora, quando o ritmo cardíaco ele é irregular, não podemos utilizar a regra dos 1.500. Então, nós vamos fazer de outra maneira. Então, se a gente observar o traçado aqui, ó, a distância entre os QRS não permanece a mesma. Ela é irregularmente regular, não temos ondas P precedendo o QRS, então nós estamos diante de uma fibrilação atrial. Vou dar um zoom aqui para a gente ver como que nós vamos proceder. No caso de um ritmo cardíaco irregular, nós vamos ter que contar uma região com 30 quadrados grandes. Então, vamos marcar aqui o nosso início e vamos contar aqui 30 quadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, nós temos aqui, nessa região aqui, 30 quadrados grandes. Por que que nós fizemos isso? Vamos devagar. Então, a gente sabe que um quadradinho pequeno, ele dura 0,04 segundos. Um quadrado grande são 5 quadradinhos. Então, 0,04 vezes 5, 0,2 segundos. Ao contarmos 30 quadrados grandes, nós vamos ter o quê? Cada quadradão é 0,2. 30 vezes 0,2, nós temos 6 segundos. Por que que a gente fez isso? Porque nós vamos olhar o seguinte. Em 6 segundos, quantos batimentos nós tivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batimentos. Em 6 segundos. Agora eu quero saber a frequência cardíaca, batimentos por minuto. E 1 minuto são 60 segundos. Então, se em 6 segundos a gente teve 8, em 60 segundos nós teremos X. Se daqui para cá eu multipliquei por 10, 6 vezes 10, 60, daqui para cá é só multiplicar por 10 também. Então, 8 vezes 10, 80. Então, como que nós vamos calcular a frequência cardíaca quando o ritmo cardíaco é irregular? Você vai contar quantos complexos QRS tem em 30 quadradões. Aí você vai pegar esse número de complexos QRS que você contou dentro desses 30 quadradões e multiplicar por 10. Aí você vai ter a sua frequência cardíaca média no ritmo cardíaco irregular. Então vamos treinar mais um pouco aqui. Vou dar um zoom aqui. Nesse traçado aqui, parece que a distância entre os complexos QRS permanece praticamente a mesma. Então, ritmo cardíaco regular. Como que nós vamos calcular a frequência? Regra dos 1.500. Então, a gente geralmente busca um complexo QRS que cai em uma linha mais espessa e vamos lá. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 14,5. Vamos colocar aqui 14 quadradinhos. Então, 1.500 dividido por 14, nós vamos ter quanto? Vamos pegar a calculadora. 1.500 dividido por 14, 107 batimentos por minuto. Então, uma frequência cardíaca aproximada de 107 batimentos. Então, aqui estamos diante de uma taquicardia sinusal. Vamos ver esse outro exemplo aqui. A distância entre os complexos QRS permanece praticamente a mesma. Então, um ritmo cardíaco regular. Nós podemos utilizar a regra dos 1.500. Como é que nós vamos fazer, então? Vamos olhar aqui um complexo QRS para facilitar a nossa vida, apenas que cai próximo de uma linha mais espessa, e vamos ver quantos quadradinhos que tem. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 31, 32. 32 quadradinhos. Então, nós vamos fazer 1.500 dividido por 32. Então, vamos ver aqui. 1.500 dividido por 32 quadradinhos, mais ou menos 46 batimentos por minuto é a frequência cardíaca aproximada deste paciente. Aqui, no caso, uma
taquicardia. Muito bem, vamos então agora para o nosso quinto passo, eixo elétrico. Isso aqui é mais complexo do que parece. Na verdade, nós vamos fazer o eixo elétrico espacial médio da ativação ventricular. Então, nós estamos falando aqui do eixo olhando a ativação ventricular. Então, nós vamos olhar QRS. Isso é chamado de SA-QRS, que nós estamos falando da área espacial. Essa área é o que a gente deveria levar em conta para calcular esse eixo, entre aspas, né? Um eixo elétrico. Na verdade, é a área espacial. Mas como é um curso básico, nós vamos ver de um jeito mais simples como é feito o cálculo dessa área. Então, vamos devagar. Então, é eixo elétrico, não é eixo anatômico. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é o eixo cardíaco normal. Então, como a ativação do coração está da direita para a esquerda, de cima para baixo, a ativação normal ela vai aqui estar na região para baixo e para a esquerda. Então, considera-se o eixo normal, a maioria das referências vai trazer esse valor, quando ele está entre menos 30 e mais 90. Então, a primeira coisa é saber o eixo elétrico normal da gente. É nessa faixa aqui de menos 30 a mais 90. Então, essa região aqui é a região da normalidade. Ao aprendermos a calcular o eixo e percebermos que ele está nessa região que eu coloquei de verde aqui, ou seja, de menos 30 a menos 90, nós teremos um desvio do eixo para esquerda. Lembrando que, mais uma vez, aqui é o sistema hexaxial, o paciente ele está de frente para a gente, então aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então aqui é a esquerda do paciente. Se nós encontrarmos um eixo aqui de mais 90 até 180, nós temos um desvio do eixo para a direita. E se por um acaso encontrarmos o eixo nessa região aqui, de 180 menos 90, é um desvio extremo do eixo. Então, vamos treinar aqui o cálculo desse eixo elétrico. Então, primeira coisa importante é relembrar o nosso sistema hexaxial. No nosso sistema hexaxial, a gente sabe que D1 ele é positivo para a esquerda e D1 é negativo para a direita. AVF é positivo para baixo e AVF é negativo para cima. Então, o eletrodo positivo de D1 está à esquerda, o eletrodo negativo de D1 está à direita. O eletrodo positivo de AVF está para baixo, o eletrodo negativo de AVF está para cima. Nós já vimos isso na primeira aula. Se você não estiver lembrando, sugiro que assista a primeira aula. D2 é positivo aqui para baixo e para a esquerda, negativo aqui no oposto. D3 é positivo aqui para baixo e para a direita, é negativo aqui no seu oposto. AVL é positivo aqui para cima e para a esquerda, negativo no seu outro extremo. AVR é positivo aqui para cima e para a direita e negativo aqui no seu outro extremo. Então, onde nós desenhamos a pontinha da seta aqui, é onde a derivação ela é positiva. No outro extremo, pontilhado, é onde a derivação é negativa. Muito bem. Então, o primeiro passo para nós determinarmos o eixo elétrico é olharmos para o complexo QRS, nós estamos falando de SA-QRS, em D1 e olharmos o QRS em AVF. Se ele está predominantemente positivo, negativo ou isodifásico. Porque, ao olharmos para D1 e AVF, eu apaguei aqui as outras derivações, a gente consegue determinar qual é o quadrante que está esse eixo. De tal forma que, se eu descobrir que o eixo está no quadrante inferior esquerdo, eu sei que é um eixo normal. Se eu descobrir que esse eixo está no quadrante inferior direito, eu já sei que é um eixo alterado. Se eu tiver aqui um eixo no quadrante superior direito, eu sei que é um eixo alterado, porque a gente viu que o eixo normal da gente é de menos 30 a mais 90. Então, aqui eu posso ter um problema no quadrante superior esquerdo. Ele pode ser normal se tiver de 0 a menos 30, ou pode ser alterado se ele estiver de menos 30 a menos 90. E é isso que a gente vai aprender nos próximos minutos. Então, o primeiro passo vai ser sempre este: olhar para D1 e para AVF. Por quê? Vamos entender melhor. Se D1 for um complexo QRS predominantemente positivo,
predominantemente positivo, a gente sabe que D1 é positivo para a esquerda. Então, só pode ser um quadrante à esquerda, ou quadrante superior esquerdo ou quadrante inferior esquerdo. Então, nós vamos olhar agora para AVF. Se AVF for positivo, a gente sabe que AVF é positivo para baixo. Então, nós vamos estar aqui diante de um quadrante para baixo, porque AVF é positivo, e como D1 é positivo, vai estar para a esquerda. Então, é um quadrante inferior esquerdo. Então, toda vez que D1 for predominantemente positivo e AVF for predominantemente positivo, nós estaremos no quadrante inferior esquerdo. Se D1 for positivo e AVF for negativo, a gente sabe que AVF é negativo aqui para cima. Então, AVF é negativo para cima. Então, nós vamos estar em um quadrante para cima e à esquerda. Então, toda vez que D1 for positivo e AVF for negativo, nós estaremos no quadrante superior esquerdo. Agora, se D1 for negativo, a gente sabe que D1 é negativo para a direita. Então, D1 é negativo para o lado direito. Então, vamos olhar agora. AVF positivo. Se D1 for negativo e AVF for positivo, AVF é positivo para baixo. Então, AVF é positivo para baixo. Então, nesta combinação de D1 negativo e AVF positivo, D1 negativo e AVF positivo, o eixo estará no quadrante inferior direito. E por último, se D1 for negativo e AVF for negativo, a gente sabe que AVF é negativo para cima, aqui. Então, AVF é negativo para cima. Então, nós vamos ter esta combinação. D1 negativo, AVF negativo. Então, vai ser no quadrante superior direito. Então, o primeiro passo para determinarmos o eixo é este. Olharmos para D1 e AVF, estamos falando aqui do QRS, para poder determinar o quadrante. O segundo passo vai ser o seguinte, nós vamos tomar uma derivação que não passa no quadrante encontrado no passo 1 e, utilizando-se de sua negatividade ou positividade no ECG, vamos determinar o eixo. Muita gente vai estar assustado agora, vai ficar muito preocupado, vai querer desistir da vida, mas vamos devagar. Não vamos assustar desse jeito aqui. Vou explicar passo a passo e ao final tenho certeza que todo mundo vai entender. Então, vamos devagar para poder aprender e calcular definitivamente o eixo elétrico. Então, recapitulando, eu disse para vocês que eu vou repetir muito e eletro é repetição, não tem jeito. Então, nós sabemos que aqui nós temos a representação das 6 derivações, D1, que representa a diferença de potencial do braço direito para o braço esquerdo, sendo que o eletrodo positivo de D1 está do lado esquerdo e o eletrodo negativo de D1 está do lado direito. Então, por isso que D1 é positivo para a esquerda e negativo para a direita. Nós sabemos também que temos aqui D2. D2 mede a diferença de potencial do braço direito para o pé, foot. Então, o eletrodo negativo fica no braço direito, o eletrodo positivo de D2 fica aqui para baixo, para a esquerda, no pé. Então, nós sabemos que D2 é positivo para baixo e para a esquerda. E seu outro extremo é onde D2 é negativo, onde o eletrodo é negativo. D3, o eletrodo positivo de D3 está para baixo, o eletrodo positivo de D3 está aqui para cima. Então, D3 é positivo aqui para baixo e para a direita, e ele é negativo aqui para cima e para a esquerda. AVF, a gente sabe que o eletrodo positivo de AVF fica aqui embaixo, no pé. Então, AVF é positivo para baixo e AVF é negativo para cima. AVL, a gente sabe que o eletrodo positivo de AVL está aqui do lado esquerdo. Então, AVL é positivo aqui para cima e para a esquerda, negativo no seu outro extremo. E por último, AVR. O eletrodo positivo de AVR, ele está no braço direito. Então, AVR é positivo para a direita e para cima e negativo aqui no seu outro extremo. Primeira aula, caso tenha alguma dúvida, é só voltar lá e conferir. Então, vamos lá determinar o eixo elétrico. Então, o primeiro passo para que nós possamos determinar o eixo é descobrir em qual quadrante o eixo está. E para isso, nós vamos olhar para D1 e para AVF. Então, vamos ver. D1, o complexo QRS está predominantemente positivo.
AVF, o complexo QRS está predominantemente positivo. Então, nós sabemos aqui que D1 é positivo e AVF é positivo. Então, vamos lá de novo. Ó, D1, complexo QRS positivo. Nós já vimos que o eletrodo positivo de AVF ele fica para o lado esquerdo. Então, D1 é positivo aqui para a esquerda. Toda derivação, como a gente já viu na primeira aula, ela tem uma metade positiva e uma metade negativa. Como é que a gente faz para saber qual que é essa metade? É só olhar quem corta a derivação ao meio, quem corta ela pela metade. Então, a gente já viu que D1 é perpendicular a AVF. Então, quem corta D1 ao meio é AVF. Então, essa metade aqui toda que está para o lado esquerdo, lembrem-se que o paciente está de frente para a gente. Então, aqui é o lado esquerdo do paciente, left, e aqui é o lado direito do paciente, right. Muito bem. Então, se o complexo QRS está predominantemente positivo em D1, ele está aqui para o lado esquerdo. Então, toda essa metade aqui esquerda de D1 é a região positiva. Vou olhar agora para a AVF, porque o primeiro passo a gente olha para D1 e para AVF. AVF, o complexo QRS está predominantemente positivo. E a gente sabe que AVF é positivo para baixo e AVF é negativo para cima. A gente sabe também que D1 é perpendicular a AVF, ou seja, quem corta AVF ao meio é D1 e vice-versa. Então, essa metade de baixo aqui, que D1 cortou ao meio AVF, é a metade de AVF positiva. Essa metade aqui para cima é a metade negativa de AVF. Como o complexo QRS está predominantemente positivo, então a AVF é positivo para baixo. Então, toda essa região aqui é a região positiva de AVF. Então, o que a gente vai fazer agora é lembrar dos conceitos lá de matemática, né? De união, de interseção. Então, a gente viu que D1, o complexo QRS, é positivo. D1 é positivo para o lado esquerdo. AVF é positivo. AVF é positivo para baixo. Então, toda essa metade aqui é a região positiva de AVF. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a interseção dessas duas regiões, de D1 e AVF. Então, olha só. Aqui, D1 positivo. D1 é positivo para a esquerda. AVF é positivo para baixo. Então, pegando essa região em que D1 é positivo e que AVF é positiva, a interseção entre elas resultou nesse quadrante aqui, no quadrante inferior esquerdo. Então, o primeiro passo é simplesmente isso. Você vai olhar para D1 e para AVF para você descobrir qual é o quadrante. Então, nós já sabemos que toda vez que D1 é positivo e AVF é positivo, o eixo está no quadrante inferior esquerdo. Então, o primeiro passo é esse. Espero que tenha ficado claro. O primeiro passo é determinar o quadrante. No nosso exemplo, como D1 está positivo, D1 é positivo para a esquerda. Toda a metade esquerda de D1 é a região positiva. AVF está o complexo QRS positivo. AVF é positivo para baixo. Toda essa região aqui para baixo ela é positiva de AVF. Então, a interseção do primeiro com o segundo, né, de D1 com AVF, deu esse quadrante aqui, quadrante inferior esquerdo. Como que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o segundo e último passo. O segundo e último passo, ele nos diz o seguinte: você vai pegar uma derivação que não passa pelo quadrante que você encontrou no passo 1. Então, no primeiro passo, a gente viu que o quadrante é esse aqui, o quadrante inferior esquerdo. Aqui dentro passa D2, então eu não posso pegar D2. Aqui dentro passa AVR, eu não posso pegar AVR. Então, você vai pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou no primeiro passo. Quais são as possibilidades, então? Olha só, pode ser AVL, AVL não passa lá dentro. Pode ser D3, D3 não passa lá dentro. Então, eu posso utilizar D3 ou AVL. Qual que eu vou escolher? A que você quiser. Para exemplificar o segundo passo, eu vou escolher aqui a AVL. Então, vamos raciocinar agora, que é a hora que muita gente confunde. Então, se eu escolhi a AVL, eu vou lá no eletrocardiograma e olho. A AVL, o complexo QRS, está predominantemente positivo ou negativo? Vamos dar um zoom. A AVL, ó, tem um quadradinho aqui para cima e 1, 2, 3,
1, 2, 3 quadradinhos aqui para baixo. Então, AVL, o complexo QRS, nós estamos calculando o eixo olhando o QRS, ele é predominantemente negativo em AVL. E aí você vai ter que lembrar o que eu acabei de falar. A gente sabe que AVL tem uma região que é positiva e AVL tem um outro extremo que é negativo. Como que eu vou saber qual que é a região positiva e qual que é a região negativa de AVL? A gente tem que lembrar. D2 é perpendicular a AVL, ou seja, quem corta a AVL ao meio é D2. Então, se aqui eu tenho AVL, eu tenho que cortar a AVL ao meio. Quem corta a AVL ao meio é D2. Então, cortei aqui a AVL ao meio e eu vou saber o seguinte. Essa metade que está aqui para a esquerda e para cima é a região positiva de AVL. Essa metade que está aqui é a região negativa de AVL. Como a AVL está negativa, então a região que me interessa é toda essa região negativa de AVL. Então, vamos fazer a interseção desses passos. Então, mas eu vou recapitular. Então, eu escolhi a AVL por ser uma derivação que não passa no quadrante que eu encontrei no primeiro passo. Se eu escolhi a AVL, eu vou lá no eletro e olho o que está acontecendo com o complexo QRS de AVL. O complexo QRS de AVL ele é predominantemente negativo. Onde AVL é negativo? AVL está aqui, é negativo nessa região. Como que eu descubro qual que é a região que é a metade negativa e a metade positiva? Toda derivação tem uma metade positiva e uma metade negativa. Para descobrir isso, é só olhar quem corta ela ao meio. Quem corta a AVL ao meio é D2. Então, de D2 para cá, essa é a região negativa de AVL. De D2 para lá, essa é a região positiva de AVL. No meu caso aqui, o primeiro passo a gente já aprendeu que o QRS está no quadrante inferior esquerdo, porque D1 era positivo e AVF era positivo. Agora, no segundo passo, eu descobri que está nessa região aqui, porque meu AVL no eletrocardiograma ele é negativo. Então, eu vou fazer a junção do meu primeiro passo, que é o quadrante inferior esquerdo, porque a gente viu que D1 era positivo e AVF era positivo, e aqui a região onde AVL é negativo. Então, a junção deste passo com este vai dar como interseção apenas essa região aqui. Então, essa interseção vai nos dizer onde está o eixo elétrico do nosso eletrocardiograma. Nesse caso aqui, então, o eixo está entre mais 60 e mais 90 graus. Então, aqui é o eixo desse eletrocardiograma. Vamos ver mais um exemplo para a gente treinar, porque realmente no começo parece que é difícil, mas com o tempo a gente vai aprendendo e vai ver que é fácil. Então, o primeiro passo para descobrirmos o eixo, a gente tem que descobrir o quadrante. Para descobrirmos o quadrante, a gente olha para D1 e para AVF. Neste eletro aqui, D1, o QRS está predominantemente positivo. E aqui em AVF, o complexo QRS está predominantemente negativo. Então, vamos descobrir aqui, ó, D1 positivo, AVF negativo. Então, a gente sabe que D1 é positivo para o lado esquerdo. Então, essa é a região positiva. Já disse, vou falar de novo. Toda derivação tem uma metade positiva e uma metade negativa. A gente tem que saber quem corta essa derivação ao meio para descobrirmos quem é essa metade positiva e essa metade negativa. Lembrem-se, quem corta D1 ao meio é AVF e vice-versa. Quem corta AVF ao meio é D1. Então, D1 é perpendicular a AVF. Quem corta D2 ao meio é AVL. Então, D2 é perpendicular a AVL. Quem corta D3 ao meio é AVR. E quem corta AVR ao meio é D3, ou seja, D3 é perpendicular a AVR. Então, olha só, se nós vimos aqui que D1 é positivo, nós sabemos que D1 é positivo para a esquerda. Então, é só olhar. Quem corta D1 ao meio é AVF. A AVF está aqui. Então, essa região aqui que é a região positiva de D1. A AVF está predominantemente negativo. A gente sabe que a AVF é negativo para cima. Então, a região negativa de AVF é a região que está aqui, ó, para cima. Como que eu vou saber isso? A gente sabe que quem corta de AVF ao meio é D1.
A gente sabe que D1 corta AVF ao meio. Então, essa região acima aqui que é a região negativa de AVF. Então, vamos juntar o primeiro com o segundo passo. D1 positivo está aqui do lado esquerdo. AVF negativo está para cima. Fazendo a interseção do primeiro com o segundo passo, D1 positivo para a esquerda, AVF negativo para cima, onde que os dois círculos se encontraram, os dois riscos se encontraram? Aqui, ó. Então, esse quadrante desse eletrocardiograma é esse, é o quadrante superior esquerdo. Então, nós já sabemos no primeiro passo, olhando para D1 e AVF, que nós estamos no quadrante superior esquerdo. Agora eu vou para o segundo passo. O segundo passo nos diz que nós temos que pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou no primeiro passo. Então, olha só. D3 passa aqui dentro. Eu não posso pegar D3. A VL passa aqui dentro. Eu não posso pegar a VL. Eu tenho que pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou no primeiro passo. Então, sobrou quem? Ou eu vou olhar D2, que não passa aqui dentro, ou eu vou olhar quem? Quem mais? A VR. A VR não passa lá dentro. Então, só posso olhar para D2 ou para a VR. Qual delas? A que você quiser. No meu exemplo aqui, eu vou escolher D2. Como assim? Se eu escolhi D2, eu vou ter que ir lá no eletrocardiograma para ver se D2 é positivo ou se D2 é negativo para saber em qual região que ele está. Então, vamos lá. D2, o complexo QRS aqui é predominantemente positivo. A gente sabe que D2 é positivo aqui para baixo. Mas para baixo onde? A gente tem que lembrar que quem é perpendicular a D2 é a VL. Então, quem corta D2 ao meio é a VL. Então, quem está cortando D2 ao meio aqui é a VL. Como a VL é positivo, a região que me interessa aqui é a região positiva de AVL, ou seja, a região que está para baixo aqui de quem corta ao meio D2, que é a VL. Então, se a gente olhar a interseção do primeiro passo com o segundo passo, a única região onde elas se encontraram, a interseção foi aqui, ó, entre 0 e menos 30. Então, o eixo elétrico deste eletrocardiograma está entre 0 e menos 30. Então, a gente escolheu D2, a gente viu que D2 está positivo, D2 é positivo aqui para baixo. Para baixo onde? Só olhar quem corta D2 ao meio, a VL. Então, aqui é a região onde D2 é positivo. A interseção do primeiro passo, que é esse quadrante, com o segundo, que foi esse que eu risquei, foi só esse pedacinho aqui. Então, esse eixo aqui está entre 0 e menos 30. Então, a interseção do primeiro com o segundo passo está aqui, entre 0 e menos 30. Vamos ver mais um exemplo, vamos treinar. Então, o primeiro passo é descobrir qual é o quadrante. Para isso, a gente olha para D1 e para a AVF. D1 aqui está predominantemente negativo. Então, D1 é negativo. A AVF, cadê a AVF? A AVF está aqui. A AVF, o complexo QRS, está predominantemente positivo. Então, vamos devagar. D1 é positivo para a esquerda e D1 é negativo para a direita. Como o complexo QRS aqui está negativo em D1, ele está todo esse lado aqui, ó, direito. Ele está para a direita, porque ele é negativo. A AVF está positivo, a AVF é negativo para cima e a AVF é positivo para baixo. Então, toda essa metade aqui é a metade positiva de AVF. Juntando, então, fazendo a interseção de D1 com a AVF, o que me sobrou de interseção foi só esse pedacinho aqui. Então, esse elétron aqui, o quadrante que ele está é o quadrante inferior direito. Nesse quadrante inferior direito, eu tenho 3 possibilidades de resposta. Ou a resposta vai ser um eixo entre 90 e 120, ou entre 120 e 150, ou entre 150 e 180. Para isso, eu vou ter que utilizar do segundo passo. E o que é que o segundo passo nos diz? Nos diz que nós devemos pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou no primeiro passo. O quadrante que eu encontrei foi esse aqui. Então, aqui dentro passa a VL e D3. Eu não posso pegar a VL e D3. Quem sobrou, então? Ou eu vou pegar a VR, ou eu vou pegar D2. Se a gente olhar aqui, ó, D2 não passa lá dentro.
A VR não passa lá dentro. Então, o segundo passo, você tem que pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou aqui no primeiro passo. É uma derivação que não passa. Sempre teremos duas opções. Aí você escolhe a que você quiser para concluir o seu raciocínio. Vamos mudar de cor aqui, só para ficar claro o entendimento. Então, agora nós vamos lá. Vamos pegar aqui a VR. Vamos supor que eu escolhi a VR, então eu vou lá no eletro e olho para a VR. A VR, o complexo QRS, ele está predominantemente negativo. A gente sabe que a VR é positivo aqui, para cima e para a direita, e que a VR é negativo aqui, ó, para baixo e para a esquerda. E nosso AVR está negativo, ele está para baixo e para a esquerda. Só que eu tenho que saber quem corta a VR ao meio para ter certeza da metade positiva e da metade negativa de AVR. Quem corta a VR ao meio é D3. Então, olha só, D3 está aqui. Então, se a VR é negativo, e ele é negativo nessa região, então é de D3 para cá. Olha só D3 aqui. É de D3 para cá que nós vamos ter a região negativa de AVR. Agora é só você olhar a interseção do primeiro com o segundo passo. Ficou um pouco bagunçado, mas usem aí a imaginação. Onde ficou a interseção do primeiro com o segundo passo? Então, a gente viu que no primeiro passo estávamos aqui, ó, no quadrante inferior direito. Depois a gente viu aqui que D3 estava aqui e que, como a VR está negativo, ele é de D3 para cá. Então, a interseção do primeiro com o segundo passo ficou nessa região aqui. Então, esse eixo elétrico aqui está nessa região, entre 90 a 120 graus, né? De mais 90 a mais 120 graus. Vamos ver mais um exemplo. Vou voltar aqui a cor. Muito bem. Então, primeiro passo a gente vai olhar qual é o quadrante. Então, D1, o complexo QRS está positivo, a gente sabe que D1 é positivo para a esquerda. Então, só pode ser um quadrante que está do lado esquerdo. Vamos olhar agora para a AVF. A AVF está aqui. A AVF está predominantemente negativa. A gente sabe que a AVF é negativo para cima. Então, aqui, a AVF ele está para cima. Lembrando que aqui é D3. Então, a AVF é esse aqui. Então, só pode ser um quadrante que está para cima e para a esquerda. Então, é o quadrante superior esquerdo. Então, no primeiro passo, eu descubro qual é o quadrante. Como é que eu fiz isso? O primeiro passo, você olha para D1 e para AVF. D1 estava positivo. D1 é positivo para a esquerda. AVF estava negativo. AVF é negativo para cima. Então, é um quadrante que está para cima e para a esquerda. Então, é o quadrante superior esquerdo. Pronto, o primeiro passo é esse. Agora eu vou para o segundo passo, porque quais são as opções que eu tenho aqui? A minha resposta ou vai ser entre 0 e menos 30, ou entre menos 30 e menos 60, ou entre menos 60 e menos 90. Nós sabemos que o eixo normal é aqui, ó, de menos 30 até 90. Então, pode ser que esse eixo seja normal ou seja alterado. Se ele estiver entre 0 e menos 30, é normal. Se ele estiver entre menos 30 e menos 90, é alterado. Então, eu preciso continuar calculando o eixo. Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo nos diz que temos que pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou aqui no passo 1. Dentro desse quadrante passa D2 e passa AVL. Então, quem é que não passa lá dentro? Ou é D2 ou é AVR. Então, vamos pegar uma derivação que não passa lá dentro. Qualquer uma. Vamos escolher aqui D2. Então, vou mudar de cor aqui. E vamos escolher D2. Então, se eu escolhi D2, eu vou lá no eletrocardiograma e olho para D2. D2 está aqui. D2 está predominantemente negativo. A onda negativa é maior do que a onda positiva. Então, D2 está negativo. Então, vamos ver. D2 é positivo aqui para baixo e para a esquerda. D2 é negativo aqui para cima e para a direita.
Para eu ter certeza qual que é a metade positiva e qual que é a metade negativa de D2, eu tenho que lembrar quem corta D2 ao meio. Quem corta D2 ao meio é AVL. Então, olha só, AVL está aqui cortando D2 ao meio. Quem corta D2 ao meio é AVL. Se a AVL está negativa, a AVL é negativa aqui mais para cima e mais para a direita. Então, essa é a região aqui, ó, negativa de D2. Então, eu já sei que esse eixo aqui não é um eixo normal, porque ele vai estar, a interseção do primeiro com o segundo passo está aqui, entre menos 30 e menos 90. Então, esse eixo aqui está entre menos 30 graus e menos 90 graus. Ah, professor, mas eu gostaria de saber se é entre menos 30 e menos 60 ou de menos 60 a menos 90. Dá para fazer? Dá. Vamos fazer juntos. É só você usar o terceiro passo. Ah, professor, o senhor disse que eram só dois. Tudo bem. O terceiro passo nada mais é do que repetir o segundo. Então, você pega a outra derivação que não passa no quadrante que você encontrou no primeiro passo. Ou era D2 ou era VR. Eu já peguei D2, então sobrou aqui a VR. Vou lá no elétron e olho. A VR ele está predominantemente negativo. Essa onda negativa aqui ela está ligeiramente maior do que essa onda positiva. Então, a VR ele está negativo. A VR é negativo. Onde que a VR é negativo? Essa região aqui é onde a VR é positivo e essa região aqui é onde a VR é negativo. Como é que eu vou saber qual que é a metade positiva e qual que é a metade negativa de AVR? Olha quem corta a VR ao meio. Quem corta a VR ao meio é D3. Então, D3 vai nos dizer qual que é a metade positiva e qual que é a metade negativa de AVR. Então, se a AVR está aqui, quem corta a VR ao meio é quem? D3. D3 corta a VR ao meio. Só que a VR é negativo. Se D3 cortou a VR ao meio e a VR é negativo para cá, então essa aqui é a região, né, de D3 até D3 aqui, a região negativa de AVR. Agora a gente pode olhar onde os três passos se encontraram. O primeiro foi esse aqui de vermelho, o segundo foi esse aqui de verde, o terceiro foi esse aqui de azul. Então, a interseção desses três passos está aqui, entre menos 30 e menos 60. Então, se você quiser especificar melhor, esse eixo está entre menos 30 e menos 60 graus. Essa é a resposta. Vamos mais um? Vamos mais um. Então, primeiro passo, vamos voltar à cor normal aqui, beleza? Então, o primeiro passo é olharmos para D1 e para AVF, para podermos descobrir o quadrante. Então, vamos lá. Olha só que interessante o que aconteceu aqui. Eu disse para vocês que a gente está calculando o eixo, mas o correto é SAQRS, o eixo da ativação ventricular. E aqui é área. Então, o que me interessa, na verdade, não é ficar olhando se o complexo QRS é predominantemente positivo ou se o complexo QRS é predominantemente negativo. Na maioria das vezes, isso vai dar certo. Mas o que me interessa é a área. Então, eu tenho que ver. A área positiva é só essa aqui. A área negativa é toda essa aqui. Então, olha só, esse complexo aqui em D1, ele é predominantemente negativo. Então, D1 está negativo. E a gente sabe que D1 é negativo para o lado direito. Então, esse quadrante aqui, ele está para a direita. Vamos ver a VF. A VF está aqui. A VF é predominantemente positivo. Se a VF é positivo, a gente sabe que a VF é positivo nessa região aqui, ó. A VF é positivo para baixo. Então, juntando o primeiro com o segundo, ou a primeira com a segunda análise, né, D1 e AVF, eu sei que tem que ser um quadrante para a direita e para baixo. Então, um quadrante para a direita e para baixo é esse quadrante aqui. Então, achamos o quadrante. Então, eu posso ter um eixo entre 90 e 120, 120 e 150, 150 e 180. Para descobrir isso, eu vou para o segundo passo. O segundo passo nos diz que temos que pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou no passo 1. Então, olha só, aqui dentro passa D3 e passa AVL. Elas eu não posso pegar. Então, eu só posso pegar quem? D2 ou AVR.
São as derivações que não passam aqui dentro. Então, olha só, D2 não passa lá dentro, AVR não passa lá dentro. D3 passou aqui dentro, AVL passou aqui dentro, não pode. Qual que eu vou escolher? A que você quiser. Vamos pegar então aqui D2. Vamos mudar de cor. Então, se eu escolhi D2, eu vou lá no eletrocardiograma e olho o que está acontecendo com D2. D2, ele é predominantemente positivo. Ele é maior, embora a gente tenha uma área aqui, mas essa área aqui parece que ela é maior. Então, a gente aqui está olhando para um D2 predominantemente positivo. Se D2 está positivo, onde que é a região positiva de D2? É essa aqui. Mas eu tenho que saber com certeza qual que é a metade positiva de D2. Qual que é a metade que é positiva de D2? Quem corta D2 ao meio é a AVL. Então, é de AVL para baixo que nós temos a região positiva de D2. É essa aqui. D2 está positivo. Então, a interseção desses dois passos aqui nos mostra que o eixo está entre 90 e 150. Ah, professor, mas eu queria saber se é entre 90 e 120 ou 120 e 150. O que eu faço? Você pega a última derivação que faltou. Então, você pega essa última aqui, ó, AVR. Então, vamos lá no eletro. AVR está predominantemente positivo ou negativo? Essa é a área negativa, essa é a área positiva de AVR. Então, a área dele é predominantemente positiva. Então, o complexo QRS em AVR está predominantemente positivo. Então, considerando AVR positivo, nós temos que olhar aqui agora para o nosso sistema hexacial. AVR é positivo aqui para a direita e para cima. Essa aqui é onde AVR é negativo. Como que eu vou descobrir a metade positiva e a metade negativa de AVR? Olha quem corta AVR ao meio. Quem corta AVR ao meio, nós já aprendemos. Quem corta AVR ao meio é D3. Então, D3 vai dividir a VR ao meio. E aí eu vou saber qual que é a metade positiva e qual é a metade negativa. Eu estou procurando a metade positiva de AVR. Então, a metade positiva está aqui para esse lado. Então, você olha aqui para D3, que quem corta a VR ao meio, e olha a região onde a VR está positivo. Então, vai aqui, ó, de D3 até D3, você faz um semicírculo. Então, essa é a metade positiva de AVR. A interseção dos três passos agora ficou onde? O primeiro passo, vermelho. Segundo passo, verde. Terceiro passo, azul. Então, ficou só esse pedacinho aqui como a interseção dos três passos. Então, o eixo desse paciente aqui, ele está entre mais 120 graus e mais 150 graus. Muito bem. Alguém sempre gosta de perguntar, professor, e se eu tiver uma derivação isodifásica? Ou seja, não tem nem alguém que é mais positivo ou alguém que é mais negativo. O que é que eu faço? Muito bem, então olha aqui, ó. Se a gente prestar atenção aqui, a AVR, a onda negativa dele tem 5 quadradinhos, a onda positiva dele tem 5 quadradinhos. Então, a fase positiva e a fase negativa de AVR são iguais. Então, eu falo que nós estamos diante de uma derivação isodifásica. Toda vez que você encontrar um elétron com uma derivação isodifásica, é o jeito mais fácil de calcular o eixo. Por quê? Porque a gente já aprendeu o seguinte: D1 é perpendicular a AVF, D2 é perpendicular a AVL, lembra que L tem dois tracinhos aqui, ó. Então D2 é AVL. D3 é perpendicular a AVR. Então, olha só, se você descobriu que AVR é isodifásico, você corre na sua derivação que é perpendicular. Quem é perpendicular a AVR é D3. Então, você vem aqui e olha para D3. Cadê D3? D3 está aqui. D3, então, está positivo. Aí é só você olhar, então, agora para a rosa dos ventos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui com o mouse. Então, você vem aqui, olha, você sabe que D3 fica aqui, ó. D3 está aqui. D3, ele é positivo aqui para baixo e para a direita, ou seja, D3 é positivo quando o ângulo dele é 120 graus. E D3 é negativo nesse outro extremo aqui, ó,
D3 é negativo nesse outro extremo aqui. E o ângulo que corresponde aqui, ó, 0, menos 30, menos 60 graus. Então, toda vez que você tiver uma derivação isodifásica, no caso aqui a VR, você vai lá e olha a sua perpendicular. Quem é perpendicular à VR é D3. Então, só tenho duas possibilidades de resposta. Ou vai ser 120 graus, ou vai ser menos 60. Como que eu vou descobrir? Olho para D3. D3 está predominantemente positivo. D3 é positivo a 120 graus. Então, esse eixo aqui é exatamente 120 graus. Então, toda vez que a gente tem uma derivação isodifásica, é só você olhar a sua perpendicular e você vai saber exatamente o eixo elétrico deste eletrocardiograma. Então, nem vou ensinar os outros passos aqui, porque se a gente tem uma derivação isodifásica, fácil. Quem é isodifásico aqui? A VR. A VR está aqui. Então, você olha quem corta a VR ao meio. Quem corta a VR ao meio é D3. Então, D3 ou vai ser mais 120 ou vai ser menos 60. Como que eu vou descobrir isso? Olhando se D3 é negativo ou se D3 é positivo. Vamos ver? Nesse eletrocardiograma aqui, D3 está positivo. D3 é positivo a 120 graus. Então, a resposta desse elétron aqui é eixo elétrico a 120 graus. Vamos ver um outro exemplo. Vamos olhar aqui, ó, D2 está praticamente isodifásico. Então, você achou que D2 está isodifásico. D2 é perpendicular a quem? Qual foi o macete que a gente viu? L tem dois tracinhos. Então, D2 é perpendicular à VL. Então, eu vou aqui e olho para a VL. A VL está predominantemente positivo. É só a gente olhar para a rosa dos ventos. Vamos tentar desenhar aqui com o mouse. Muito bem. Então, a gente sabe que na rosa dos ventos, a VL está aqui. A VL ele é positivo aqui a menos 30 graus. E aqui está o outro extremo de AVL. A VL é negativo aqui, ó. Aqui é 90, 120 a mais 150 graus. Então, se a VL está positivo, esse eixo aqui, então, está exatamente a 150 graus. Então, toda vez que a gente tem uma derivação isodifásica, nós sabemos dizer exatamente qual é o eixo. Basta olhar para a derivação que é perpendicular a ela. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Tem alguma derivação isodifásica aqui? Não tem. Mas se a gente olhar aqui para D2, ó, D2 está quase isodifásico. Então, eu posso utilizar esse raciocínio. Se D2 está praticamente isodifásico, eu vou olhar. D2 é perpendicular a AVL. Então, eu vou lá na AVL e olho. A AVL está predominantemente positivo. Como a gente acabou de ver aqui agora, a AVL é positivo a menos 30 graus. Então, a AVL aqui está positivo. A AVL está positivo. A resposta é, então, menos 30 graus. Então, esse eixo aqui está a menos 30 graus. Então, recapitulando, você vai sempre procurar uma derivação que é isodifásica ou praticamente isodifásica. E aí você consegue saber exatamente qual é o eixo. Vamos ver esse outro traçado aqui. Aqui nesse traçado, então, nos interessa para calcular o eixo é D1, D2, D3, a VR, a VL e a VF. Para o eixo elétrico, eu não estou ensinando vocês a olharem para V1, V2, V3, V4, V5 ou V6. Então, me interessa esse pedacinho aqui. Então, vamos ver aqui uma observação interessante. D1 está predominantemente positivo. D2, o complexo QRS está predominantemente positivo. AVR, o complexo QRS está predominantemente positivo. Em AVR, o complexo QRS está predominantemente negativo. Em AVL, está praticamente isodifásico. Então, se eu tenho aqui uma derivação isodifásica, como é que eu vou fazer para descobrir o eixo? Olho a sua perpendicular. Já ensinei para vocês, quem não lembra, assista a primeira aula. A gente viu o seguinte, que quando um dipolo ele passa perpendicular a uma derivação, a inscrição no elétron ela é isodifásica. Então, se aqui eu tenho uma inscrição isodifásica, quer dizer que o dipolo passou perpendicular à AVL. E quem é perpendicular à AVL? Quem corta a AVL ao meio? Lembra do macete? A AVL é perpendicular a D2.
Então, se a VL está isodifásico, é só eu correr e olhar aqui para D2. D2 a gente acabou de ver, está predominantemente positivo. D2 é positivo. Então, é só você olhar lá na rosa dos ventos ou no sistema hexacial quantos graus corresponde ao D2 positivo. Vamos tentar desenhar aqui. D1, AVF, D3, D2, AVL e AVR. D2 está aqui. A gente sabe que D2 é positivo aqui para baixo e para a esquerda. E aqui a gente sabe que o outro extremo, cadê? O outro extremo aqui é onde D2 é negativo. Quantos graus que nós temos aqui? Então, aqui é 0, aqui é 30, então aqui é 60 e aqui é 90. Então, D2 é positivo a mais 60 graus. Então, essa é a resposta desse eletrocardiograma aí. O eixo elétrico está a mais 60 graus, onde D2 é positivo. Vamos ver mais um exemplo aqui agora. D1 está praticamente isodifásico. D2 é positivo, D3 é positivo, AVR, o complexo QRS, está predominantemente negativo, AVL negativo, AVF positivo. Ou seja, nós temos aqui que D1 está isodifásico. Então, a gente vai olhar para a perpendicular de D1. D1 é perpendicular a quem? A AVF. Então, basta eu olhar para a AVF para sabermos a resposta. Vamos ver a nossa rosa dos ventos aqui. A gente sabe... Deixa eu terminar de desenhar. A gente sabe que D1 está aqui e quem é perpendicular a D1 é a AVF. A AVF é positivo para baixo a 90 graus. A AVF é negativo para cima a menos 90 graus. Então, vamos lá. Como D1 está isodifásico, eu olho para a perpendicular dela. Quem é perpendicular a D1 é a AVF. A AVF está predominantemente positivo. A AVF é positivo a quanto? 90 graus. Então, a resposta desse elétron aqui é um eixo elétrico a 90 graus. Muito bem. Vamos ver mais uma outra situação aqui. D1 está predominantemente positivo, tanto em altura quanto em área. D2 está predominantemente negativo, então D1 está positivo, D2 está negativo, D3 predominantemente negativo, AVR predominantemente positivo, AVL positivo e AVF predominantemente negativo. Não tem ninguém isodifásico. Quando isso acontece, aí não tem para onde correr. Nós vamos ter que usar o primeiro passo, olhar para D1 e AVF, para podermos descobrir o quadrante. Se D1 está positivo, o quadrante está para a esquerda. Se a VF está negativo, o quadrante está para cima. Então, olhando aqui para D1 e a VF, a gente sabe que esse paciente aqui, o eixo dele está no quadrante superior esquerdo. Pode ser normal, pode ser alterado, porque se o eixo dele estiver entre 0 e menos 30 é normal, se estiver entre menos 30 e menos 90 é alterado. Então não tem para onde correr. Nós vamos ter que utilizar o segundo passo. E o segundo passo nos diz que nós devemos pegar uma derivação que não passa no quadrante que você encontrou no passo 1. Então vamos ver quem que nós vamos pegar aqui. Deixa eu desenhar aqui o sistema hexacial. Então, aqui está a D1, aqui está a VF, aqui está a D2, aqui está a D3. Você já tem que saber desenhar de cor esse sistema hexacial. Aqui está a VL, aqui está a VR. Então, no primeiro passo, eu descobri que o quadrante é esse aqui. Quem que passa aqui dentro? A AVL passa aqui dentro, D3 passa aqui dentro. Então, não posso pegar elas. Eu tenho que pegar uma derivação que não passa aqui dentro. Então, quem não passa aqui dentro? D2 não passa lá dentro. E quem mais? AVR não passa lá dentro. Então, eu vou pegar D2 ou AVR. Qual delas? A que você quiser. Então, vamos pegar aqui D2. Se eu escolhi D2, eu vou lá no eletrocardiograma e olho, o D2 está predominantemente
negativo. D2 está predominantemente negativo. Vamos mudar de cor aqui para facilitar o entendimento. A gente sabe que D2 é positivo aqui para baixo e a gente sabe que D2 é negativo aqui para cima. Quem corta D2 ao meio? AVL. Então, de AVL para lá é que D2 é negativo. Então, se nós olharmos aqui, ó, esse eixo está entre menos 30 e menos 90, é um eixo alterado. Ah, professor, eu quero saber exatamente. Então, você vai lá e pega a outra derivação. Vamos pegar aqui a VR. A VR está predominantemente positivo. A VR é positivo aqui para esse lado. Quem corta a VR ao meio? D3. Então, é de D3 para cá que esse eixo está com a VR positivo. A interseção do primeiro, do segundo e do terceiro passo, ó, o primeiro esse azul aqui, o segundo esse vermelho, o terceiro verde, eles se encontraram exatamente aqui. Então, aqui a gente sabe que é 0 graus, aqui é menos 30, aqui é menos 60 e aqui é menos 90. Então, esse eixo aqui está entre menos 60 e menos 90 graus. Algumas dicas importantes. Vamos lá. Isso aqui vocês vão ficar muito felizes em aprender. Deixa eu mudar de cor aqui. Olha só. Toda vez que D1 for positivo, a gente sabe que D1 é positivo aqui para a esquerda. Olha aqui, ó, D1 está positivo. Toda vez que D2 for positivo, a gente sabe que D2 é positivo aqui para baixo e para a esquerda, nessa região aqui. Então, se eu fizer uma interseção da região que D1 é positiva, e aqui, ó, D2 é positivo para baixo, quem corta D2 ao meio é a VL. Então, essa é a região aqui, ó, em que D2 é positivo. Se nós olharmos a interseção desse passo aqui, ó, ficou de menos 30 até 90. Então, onde eu fiz o risco de D1 positivo e D2 positivo, ficou aqui, ó, entre menos 30 graus e mais 90 graus. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que você pegar um elétron e observar que D1 é positivo e D2 é positivo, acabou. Sempre vai ser um eixo normal. Então, na prática, é assim que a gente faz. A gente olha para o elétron e já sabemos se esse eixo está normal ou não. E uma dica importante é essa. Olha para D1 e para D2. Se D1 for positivo, D2 for positivo, acabou. Ele está entre menos 30 e mais 90 e é onde o eixo é normal. Então, sempre vai ser um eixo normal. Então, toda vez que D1 for positivo e a VF for positivo, nós estamos diante de um eixo normal. Muito bem. A gente pode fazer o mesmo raciocínio para calcular o eixo da onda P, olhando se a onda P ela é predominantemente positiva ou negativa, e podemos fazer o mesmo raciocínio para o QRS olhando a onda T, se a onda T é positiva ou negativa. Mas olha só, eletro a gente aprende devagar. Vou falando várias coisas, só que eu vou repetindo e aprofundando. Aqui, nesse momento, eu não vou falar como fazemos o cálculo do eixo da onda P nem da onda T. Muito bem, então o eletrocardiograma é um passo a passo. Aprendemos hoje identificação, padronização, frequência cardíaca, falamos um pouco do eixo, então não vamos querer pular os passos. Vamos dar seguimento nas próximas aulas, passo a passo, até fazermos o laudo completo do eletrocardiograma. Muito obrigado.